noite, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. É um prazer ter você aqui nesta nova série, aqui neste ministério no YouTube, né? Hoje nós vamos caminhar pelo 7 Eu Sou do livro de João, né? Então, cada episódio desta série, nós iremos refletir sobre um Eu Sou que Jesus disse no livro de João, né? Então, hoje é o primeiro Eu Sou. Semana que vem, o segundo e assim por diante. Então, desde já, peço carinhosamente que você se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe, deixe o seu like, né? E também que você seja muito abençoado por cada conteúdo que postamos aqui. Pois, afinal de contas, fazemos tudo isso com carinho e dedicação para todos vocês, para que vocês tenham as suas vidas abençoadas cada dia mais, né? Queridos, João capítulo 6, ele começa contando um grande milagre, né, a respeito da multiplicação dos pães e peixes, né? Então, Jesus e os discípulos reúnem a malta, né, num relvado ali, num lugar a céu aberto, né, perto, provavelmente, muito provavelmente, perto de um rio, né? E ali, então, Jesus multiplica o pão e o peixe, né? Só que o povo estava muito sedento, né, de pão, né? E Jesus, então, ele aproveita a ocasião para lançar uma semente no coração daquelas pessoas, né? Então nós vamos ler aqui hoje algumas passagens, né? Então, desde já peço que você pegue sua Bíblia, abra também seu coração e vamos nos alimentar fortemente da palavra de Deus. Amém? João capítulo 6, verso 35, lá diz assim: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, esse primeiro eu sou, no grego, ele tem um profundo significado. Ego em mim, ho artos tesoes. Eu sou o pão da vida. E ao ler o texto, né, e estudar aqui, né, e transmitir essa mensagem para vocês, durante o texto, né, João menciona o eu sou o pão da vida 3 vezes. Ego em mim, ho artos tesoes. Eu sou o pão da vida. Por 3 vezes ele menciona isso, né? Veja que num trabalho acadêmico, ficar repetindo algumas palavras, né, pode denotar, digamos assim, preguiça intelectual, né, de criar novas palavras, de reescrever aquilo que está ali escrito, né, escrever de uma outra forma, de uma outra perspectiva, né? Pode soar um pouco aí pobreza literária, né? Mas aqui na Bíblia, quando algo
é mencionado 3 vezes, 4, 5, 6, 12 vezes, né? É porque Jesus quer nos transmitir uma mensagem. Por meio do profeta, Jesus quer nos transmitir uma mensagem. E aqui o profeta João, por 3 vezes, ele menciona Ego emi ho artos tesoes. Eu sou o pão da vida. Né? Isso tem um significado profundo. Diferente do inglês, I am, não significa nada. Diferente do espanhol, eu soy, também, tampouco. Do português, eu sou, também não diz muita coisa. Mas agora, no grego e no hebraico, como nós veremos aqui, significa e muito, muito. Né? Então, fique comigo até o final e que você seja grandemente abençoado. Né? Jesus, quando ele diz Ego emi ho artos tesoes, ele não está dizendo que eu dou o pão para você. Não, eu dou o pão para você. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo eu sou o pão. Eu sou o pão. Né? E este eu sou, esse primeiro eu sou de Jesus em João, ele nos remete ao primeiro eu sou da Bíblia. Vamos lá? Êxodo. Vamos lá para o segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, verso 14. Aqui. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Né? Ou seja, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, né, ele revela o nome dele. Ele revela o nome dele. Né? O texto hebraico original, né, quando lemos este texto no hebraico, lemos assim, Erri Asher Erri. Tem 2 formas de traduzir esta passagem. A primeira, a própria Bíblia dá o significado. Eu sou o que sou. A segunda, eu serei o que serei. Né? Ou seja, essa palavra Erri, Asher Erri, ela vem do verbo hayá, em hebraico, que é o ser, estar e existir. Né? Então, em outras palavras, Deus está a dizer o seguinte, eu existo por mim mesmo, eu sou eterno, eu sou sempre presente. É isso que Deus está a dizer. Eu existo por mim mesmo, eu sou eterno, eu sou sempre presente. Né? Isso é muito relevante para cada um de nós. Né? Isso é muito relevante. E quando fizeram a Septuaginta é uma versão do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Traduziram o Antigo para o Novo Testamento, né? O conteúdo do Antigo traduziram para o Novo Testamento. Né? Isso aconteceu por volta de 250 depois de Cristo. Né? Então, ou seja, quando fizeram a Septuaginta, né, que é a versão do Antigo Testamento, para o Novo Testamento,
Eles traduziram da seguinte forma: eu sou o que existe. Tá certo? Eu sou o que existe. Então vamos lá. Quando Jesus declara ego eimi hoar tos tesoes, o eu sou do Sinai, né? do Monte Sinai, né? O eu sou é o que está entre nós hoje. É o que está contigo, comigo e com cada um de nós. O mesmo eu sou lá do passado, ele é o eu sou no presente e continuará a ser eu sou no futuro, né? Ou seja, o Deus que falou com Moisés agora se revela em Cristo Jesus, né? Ou seja, Cristo Jesus ele se torna carne e osso, né? E um significado muito importante é que Jesus ele é o cumprimento de uma ocasião, né? E qual é essa ocasião? A ocasião é o maná no deserto. Durante 40 anos não faltou maná para o povo de Israel, né? Durante 40 anos. Aqui, ó. Êxodo capítulo 16 tem aí a história do maná, né? Ou seja, não faltou maná para o povo de Israel durante 40 anos, né? Só que tem o seguinte, o maná que aquele povo comia sustentava eles e sustentou a cada um deles por 40 anos. Porém, não deu vida eterna para eles. Garantiu a vida física, mas a vida eterna não, né? Então eles precisavam, eles continuavam ansiando aquele que viria para nos dar a vida eterna, né? E aquele símbolo que descia do céu em formato físico, né? Porque o maná era físico, né? Que nutria o corpo, era uma tipologia de Cristo Jesus, que séculos mais tarde, em João 6, como nós estamos estudando aqui, cumpriria aquela ocasião. Aquele povo recebeu o maná, o pão, né? O pão físico, né? O povo do deserto recebeu o pão físico. E o povo de João capítulo 6, que viu o multiplicar dos pães e peixes, olhou para a pessoa de Jesus, né? Aquele povo recebeu o pão físico, né? O pão maná mesmo, né? O alimento, né? O povo do deserto recebeu o alimento, né? E João 6, o povo viu o cumprimento. Jesus passou a eles, né? Que naquele dia eles estavam a ver o cumprimento da realidade, de uma realidade pós-deserto, pós-milênio, né? Porque o deserto foi muito tempo atrás da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, né? E agora eles estavam ali a testemunhar que Jesus estava, daqui poucos meses, né? Estaria dando a sua vida para que aquela população que viu o multiplicar dos pães e peixes e para nós hoje tivéssemos a vida eterna. Então Jesus é o pão da vida, né? A palavra é pão, é água, nos alimenta, nos transforma, nos regenera
e nos liberta do pecado, né? Então, ou seja, o que o maná representou para o povo do Êxodo, Jesus representou para o povo de seus dias, né? João 6, vamos ver aqui. João 6, verso 48, 49, 50 e 51. Vamos ler, né? Aí João diz novamente, né? Ego em mim, roar, tos tesoes. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus estava sendo visto aqui como um cumprimento de um evento histórico que aconteceu no passado, né? Então Jesus está sendo visto aqui como um cumprimento de um evento histórico, né? Maná que aquele povo comia do deserto, Jesus era o maná para aquele povo, para aquela população que estava a ver a multiplicação dos pães e peixes, né? Ou seja, Jesus, aqui nesse texto de João capítulo 6, ele está dando a sua identidade. Ego em mim, roartos tesoes. Por 3 vezes, Jesus menciona isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, né? Então, Jesus, só Jesus, ele tem essa prerrogativa de chamar para si toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda a tipologia bíblica está prefigurada na pessoa de Jesus. Jesus é o Cordeiro, sacerdote, Jesus é a oferta, Jesus é o sumo sacerdote. Tudo está, a Bíblia toda está relacionada com a cristologia, né? Então, olha só, Jesus mesmo disse, ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele mesmo diz isso. Eu sou o pão que desceu do céu, né? Jesus é o cumprimento, como eu falei, de um evento histórico, né? Para nossa aplicação aqui e término desse primeiro episódio, né, do 7, Eu Sou de Jesus em João, podemos dizer algumas coisas, né? Muitos querem o mesmo milagre de João capítulo 6, mas bem poucos querem relacionamento. Pergunta a você, meu querido, minha querida, você deseja um milagre ou relacionamento? Comente aqui, deixe escrito aqui, deixe seu comentário para que eu possa ler e te ajudar na sua caminhada cristã. Você deseja um milagre ou deseja relacionamento? Ou quem sabe, se calhar, deseja os dois, o milagre e relacionamento, o que é bem melhor, né? Ora, o pão não foi feito para ser admirado, né? Nenhuma dona de casa faz pão, né? E aqui eu lembro da minha falecida avó,
né, que fazia pão quase que semanalmente, né, e eu ajudava ela nessa tarefa, né, de fazer pão, né. Então, veja, a gente amassava, né, a massa do pão naquela maquininha, né, esqueci o nome agora da maquininha, enfim, mas a gente amassava com a mão e depois ia para a máquina ali, né, e etc. Depois de algum tempo fazendo esse processo, ia para o forno, untava, né, untava a, a travessa ali do pão, onde iria ficar o pão, né, para que não grudasse, enfim, o pão não se quebrasse, não se partisse, né, enfim, fazia todos os preparativos, né, para que no final a gente depois pudesse comer, né. E nós não fazíamos isso com o objetivo de admirar o que tinha sido feito, né. Pronto, agora nós vamos ficar ali a observar o pão, admirar o pão e etc. Não, fazemos pão para comer o pão, né? Passamos ali um melado, né, no pão, ou quem sabe margarina, enfim, né, maionese, né, seja lá o que for. Eu passava melado, né, e comemos o pão, né? Esse é o objetivo de fazer o pão, né? Comer o pão, nos deliciar, né? Matar a nossa fome, né? Então, ou seja, Jesus, ele, ele não deseja que nós, é, que apenas o admiremos, que apenas o vemos como uma pessoa qualquer, enfim, né? É, ele deseja ser conhecido, ele deseja ser recebido em nosso coração, né? Do que adianta conhecermos Jesus, mas não deixá-lo entrar em nosso coração? Não adianta nada, né? Precisamos conhecer e permitir a entrada de Jesus em nosso coração, né? Porque cada dia que ele nasce em nós, este é, para nós, esse dia é o Natal. O Natal não é uma data, não é um dia por ano, uma data, né, festiva e etc. Passamos pelo Natal há poucos dias, né? Então veja, o Natal, quando permitimos que quando permitimos, isso é claro, acontece pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Quando permitimos o agir do Espírito Santo em nossa vida, além de conhecermos a Jesus, nós deixamos com que ele entre em nosso coração. E ao entrar em nosso coração, este dia é para nós Natal. Por quê? Porque esse dia nós, pela maravilhosa influência do Espírito Santo, permitimos que Jesus tivesse nascido em nosso coração. Esse é o objetivo do Natal, né? Deixar Jesus nascer em nós. Não apenas conhecer, mas que ele nasça e produza frutos em nossa vida, né? Então veja, aqui Jesus nos faz um convite, né? Egoemi hoartos tes zoes. Eu sou o pão da vida. Jesus deseja ser o pão da sua vida, meu querido. Jesus deseja ser o pão da minha vida. Jesus deseja ser o pão da nossa vida, né? Ou seja, a pergunta que eu te faço não é se você já ouviu falar sobre isso, ou se você conhece de repente esse texto, ou não conhece, né?
Mas a pergunta que eu te faço nesta noite, meu querido, é o seguinte: de que pão você tem vivido? Essa é a pergunta que eu te faço. Deixa aqui nos comentários, né? De que pão você tem vivido? Hum? Só Cristo satisfaz. Só Cristo transforma. Só Cristo sustenta a nossa vida. Só Cristo nos dá a garantia e a oportunidade de um dia, não muito longe, estarmos com Ele no céu. Você quer estar com Jesus no céu? Você quer se encontrar pessoalmente no céu com o pão da vida que é Cristo? Vamos orar. Querido bom Deus, grato te somos, Senhor, pelo pão da vida que Tu és para todos nós. Que esta palavra edifique nossa vida e transforme nosso coração. Que Tua maravilhosa pessoa, que a pessoa do Espírito Santo e de Deus Pai, esteja abundando em nosso coração. Perdoe os nossos pecados, bom Deus, e nos ajude a andarmos em novidade de vida, conforme nos diz Romanos capítulo 6, verso 4. Nos abençoe, Senhor, e que cada dia deste ano nós permitamos Jesus nascer em nosso coração, a fim de que Ele sacie a sede e a fome da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. E se esta mensagem fez sentido para a sua vida, partilhe para as outras pessoas, né? Se inscreva, não deixe de se inscrever em nosso canal, né? Deixe seu like, comente aqui no nosso canal, né? E que você realmente seja grandemente abençoado com esta série e com outras também, né? Porque se inscrevendo em nosso canal, você tem a oportunidade de acompanhar todas as séries que nós faremos durante esse ano. Tá bem? Um forte abraço e que Deus te abençoe.